Salmo 22, versículos 1 a 5. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. O Salmo 22 é um dos tantos salmos escritos por um rei chamado Davi. Você tem que imaginar um rei repleto de serviçais, repleto de pessoas bajuladoras muitas vezes. Mas o sentimento de Davi neste momento é o sentimento de alguém que foi abandonado. Alguém que se sente solitário. Quem sabe você já deve ter passado na sua vida um momento onde você se sentiu abandonado por alguém. Por um amigo com o qual você tinha uma longa caminhada, por algum familiar. Ou então você se sentiu abandonado quando de repente teve que se despedir de um amigo, um ente querido, por conta de um falecimento. O abandono deve ser um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir. Pessoas são falhas. Eu e você, nós somos falhos. Mas nós cremos e temos a certeza de que Deus, Ele não falha. E é justamente abandonado por esse Deus que o salmista se sente. É justamente abandonado por Deus que Jesus, num dos seus últimos suspiros na cruz, ele expressa com o Salmo 22 a sua situação de abandono, aquilo que ele estava sentindo. O abandono, ele gera em nós diversos sentimentos e diversas ações. Quando nós, como Igreja de Jesus Cristo, num culto de Sexta-feira Santa, nos reunimos por conta do abandono, não há outra coisa a se fazer senão lamentar. E o lamento faz parte do Salmo 22. O lamento, no final das contas, ele faz parte de muitos salmos que nós encontramos ao longo de toda a Escritura. Lamento nada mais é do que quando nós somos confrontados com uma situação da qual ela não está sob o nosso controle. E ao invés de fugirmos, ao invés de nós nos prendermos em nós mesmos, nós recorremos a Deus. Nós recorremos ao único que pode trazer a solução do nosso problema. O que nós temos passado nos últimos tempos como humanidade deveria nos levar para um momento de lamento, onde nós olhamos tudo aquilo que nos envolve e nós não conseguimos fazer outra coisa senão chorar, senão lamentar, senão reconhecer que a situação em que nós estamos vivendo, ela não é promissora, ela não é boa. Assim como o salmista faz, ao ponto de chegar na total desorientação, achando que Deus o havia abandonado, de que Deus o havia esquecido. Meu querido irmão, minha querida irmã, para este nosso momento, na Sexta-feira Santa, nós somos lembrados que o próprio Jesus Cristo sentiu-se abandonado, para que nós possamos nos compreender como aqueles que foram abraçados pelo próprio Deus, inseridos na sua família e podem ser chamados de seus filhos. Portanto, diante da situação de lamento em que nós estamos, eu quero convidar para que, na manhã de hoje, nós possamos lamentar.
sobre a situação em que nós vivemos no mundo, no nosso país, quem sabe na região onde nós vivemos, nem tanto. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, nós temos que lamentar. Nós temos que lamentar pela situação em que nós chegamos como humanidade. O Salmo 22 nos ajuda a compreender que mesmo diante do lamento, há esperança. Não em mim, não em você, mas no próprio Deus. Por isso, diante do lamento, que nós possamos recorrer ao Senhor da história, que está conduzindo toda a história e tem tudo sob a sua mão, tudo sob a sua vontade. Que nós possamos nos colocar diante desse Senhor, neste momento onde nós queremos cultuá-lo, ao mesmo tempo que nós lamentamos a nossa situação. E para esse primeiro momento, eu quero convidar para que você tenha esse tempo de oração comigo. Senhor nosso Deus, muitas vezes nós fazemos coro com o salmista e achamos que o Senhor nos abandonou. A tal ponto que chega a nossa desorientação diante da dor e do sofrimento, tão típicos a este mundo. Porém, ó Deus, nos ajude, assim como ajudasse o salmista a perceber que Tu és Senhor da história. E como o Senhor ajudou no passado, Tu continuas sendo o mesmo. Assim, ó Deus, nós queremos confiar em Ti. Por isso nós lamentamos a Ti. E por isso nós recorremos a Ti. Que neste momento onde nós nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós, o Senhor dirige os nossos passos, o nosso lamento e a nossa esperança. Por Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão, em termos de avisos, eu só quero lembrá-los que nós temos então, no próximo culto, o culto de Páscoa. Domingo agora, culto às 9 horas da manhã, nós lançaremos mais um vídeo. E se você tem assim nos acompanhado, então, é dessa forma que nós temos também o nosso momento de celebração. A lógica é a mesma, junte sua família para esse momento de reflexão. Se você tem usado o seu telefone celular, tudo bem. Se você tem usado a sua televisão, que tem acesso ao YouTube, fique tranquilo, ou um computador. O que menos importa é o meio. O que importa é que você esteja com a sua família e celebre esse momento de culto a Deus e reflita sobre a sua palavra. Então, feito esse convite para você, domingo, 9 horas da manhã, nós vamos soltar então esse vídeo do culto de Páscoa aqui da nossa paróquia evangélica de confissão luterana em Rio Antinhas, né? As 3 comunidades, Chapadão do Lajeado, Chapadão Santana e também a comunidade de Rio Antinhas. E, obviamente, pessoas que não fazem parte das nossas comunidades também assim são muito bem-vindas. Você é muito bem-vindo também para assistir esses vídeos, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Mas nós queremos refletir a partir da palavra de Deus. Tá certo? Então, esse é o principal aviso para a manhã de hoje. Para a nossa meditação, neste momento, na Sexta-feira Santa, onde tradicionalmente nós temos um dos nossos cultos de casa cheia, um culto de ceia, um culto onde nós, como mencionado na saudação deste momento, falávamos a respeito do lamento a partir da morte de Jesus Cristo. Eu quero convidar você para que nós tenhamos um momento de reflexão a partir do texto bíblico, como ele nos é narrado pelo evangelista Lucas, dos últimos momentos de Jesus na cruz. O texto bíblico nos diz: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros. Diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido.
Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ouvir isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando estas coisas. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós nos encontramos num momento muito atípico, do qual nós nos lembramos deste dia, da Sexta-feira Santa. Talvez quando você converse com algumas pessoas que têm mais idade, você vai perceber que existia muito respeito por esse dia. Quando a gente conversa com algumas pessoas com mais idade, elas dizem: olha, quando eu era criança e era Sexta-feira Santa, não podia fazer barulho nenhum dentro de casa. Olha, quando era Sexta-feira Santa, isso era um momento que era levado muito a sério. É muito interessante quando você conversa com as pessoas e elas lembram de todo o pudor que existia em torno dessa data tão importante para nós, discípulos de Jesus. O texto que nós acabamos de ouvir a leitura, o que você acompanhou na sua casa, ele é um texto que ele nos fala justamente da crucificação de Jesus e da morte de Jesus. E nós olhamos nesse texto bíblico personagens que estão ao redor. E eu poderia compartilhar com você no dia de hoje, nessa Sexta-feira Santa, diversos personagens, mas dois deles, eles nos chamam a atenção. Como nós reagimos diante do sacrifício de Cristo. Como nós, como humanidade, temos reagido diante daquilo que Deus tem feito por nós ao longo da história. Se nós analisarmos o texto que nós acabamos de ler, Jesus ele é crucificado entre dois outros criminosos, dos quais os crimes nós não sabemos quais são, mas que eles foram sentenciados à mesma morte de Jesus. Um daqueles criminosos, ele deixa muito claro: este homem ele não está aqui, não é o lugar dele estar aqui, mas nós estamos aqui porque os nossos atos fizeram por merecer. Nós merecemos a morte. É esta a declaração de um daqueles criminosos. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Enquanto o outro, ele prefere, nos seus últimos momentos, nas suas últimas palavras de vida, ele prefere zombar de Jesus, dizendo: olha, se tu és mesmo quem você diz que é, então simplesmente faça isso ou faça aquilo, livre-se a você mesmo e livre também a nós que aqui estamos. Enquanto o outro diz assim: Senhor, eu não duvido que você seja quem você diz que é, mas eu quero que você se lembre de mim quando você estiver lá nesse reino que você veio aqui nos ensinar. E Jesus dá para ele as palavras da vida eterna. Jesus dá para ele, no meio dos seus últimos momentos de vida,
As únicas palavras de esperança que qualquer ser humano poderia ter, não da parte de qualquer pessoa, mas da parte do próprio Deus. Nos últimos momentos, nos últimos instantes da sua vida, aquele criminoso, muito ciente da sua situação, ele diz para Jesus: Senhor, simplesmente lembre-se de mim. É muito interessante quando Lutero fala a respeito da entrada no paraíso. Ele, em determinado momento, em um dos seus escritos, ele diz que quando eu estiver entrando na eternidade, eu quero me agarrar com todas as forças que eu tenho na perna de Jesus. E quando Jesus estiver entrando para a eternidade e ele, quem sabe, for questionado a respeito desse penduricalho, como ele usa essa palavra, ele vai dizer assim: olha, eu não consigo largar esse pecador daqui. Ele vai ter que entrar comigo. O que Lutero está dizendo é que ele simplesmente sabe a sua posição, ele sabe o seu lugar, e ao mesmo tempo que ele crê e sabe em quem ele está crendo, com todas as suas forças em Jesus. Eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, para que nessa Sexta-feira Santa você repense o seu lugar diante de Jesus. Repense o seu lugar como discípulo de Jesus. Ou se você pudesse ser colocado entre aqueles criminosos, qual seria a sua expressão de fé? Quais seriam as suas últimas palavras? Será que você iria muito mais para o lado daquele criminoso que diz: olha, me salva, me salva, me salva? Ou aquele que diz assim: olha, Senhor, simplesmente lembra-te de mim. Eu quero estar contigo. Que nessa sexta-feira, eu e você sejamos levados ao encontro desse Jesus Cristo que dá a sua vida para que nós possamos viver. Que nós sejamos lembrados neste dia tão especial de que o caminho que Jesus trilhou por nossa conta, para que nós pudéssemos mais uma vez sermos chamados filhos de Deus, para que Jesus vencesse a morte e o pecado, que nós não nos esqueçamos de nos colocar diante desse Jesus Cristo e dizer: Senhor, nós estamos aqui muito cientes de que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. E nós queremos nos colocar na Tua presença. Que você possa celebrar este momento, quem sabe de uma maneira bem diferente. Os cultos de Sexta-feira Santa, eles são momentos bem especiais e importantes para nós como comunidade. Tanto na comunidade do Chapadão do Lajeado, do Chapadão Santana e em Rio Antinhas, nós temos cultos onde as pessoas vêm e alguns dos poucos cultos que vêm ao longo do ano, o culto de Sexta-feira Santa é um deles. Por quê? Porque existe esse sentimento e essa certeza de que nós queremos comungar com esse Jesus Cristo, nós queremos compartilhar daquilo que Ele vem trazer por nós, nós queremos nos lembrar dessa data tão importante. E mesmo distantes, que nós não nos esqueçamos daquilo que Jesus fez por nós, como pessoas, como comunidade e como igreja. Hoje, o dia é de lamento. Hoje, o dia é de silenciar. Hoje, o dia é de, quem sabe, manter algumas tradições, como aquela de não comer carne de animais com sangue quente. Mas tudo isso tem um motivo. Tudo isso é por conta daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E essas tradições são mantidas para que a gente tenha respeito e ações de respeito em relação a esta data tão importante. Meu desejo é que Deus nos abençoe e que o nosso lamento, 2000 anos depois, não é um lamento em vão, mas é o lamento daqueles que leem e que choram quando leem o Evangelho que nos diz que Jesus morreu na cruz, mas que dentro de alguns dias, de algumas horas, eles celebram que a tumba está vazia e que Cristo ressuscitou. Que você tenha no dia de hoje um momento de lamento,
por aquilo que Jesus fez e por aquilo que nós muitas vezes fazemos com Jesus. Mas que esse lamento nos leve para uma esperança que vai além de nós, que está também nesse Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que essa palavra penetre no seu coração, que ela entre no seu coração, que ela encontre morada e que ela faça brotar em nós uma esperança para um tempo tão difícil como esse que nós temos passado. Que Deus nos dê força e que o Senhor esteja sempre conosco. Amém.